Oi, pessoal. Essa semana vamos começar já um novo conteúdo. Ele vai tratar agora, a gente vai se afastar um pouquinho das questões de movimento e força e vai falar em relação ao gasto de energia. Falar de energia, quanta energia a gente precisa para fazer alguma coisa, quanta energia a gente consome para determinado tipo de coisa. E daí nós vamos falar dos tipos de energia que a gente vai tratar esse ano. A gente vai tratar dois tipos específicos. Não sei se a gente vai ver colisões, eu acho que não. Vamos sem dor, assim, vamos passar um final de ano mais tranquilo. Como eu avisei na última videoconferência, a gente não vai ter mais questionário esse ano. A princípio, nós vamos fazer mais 3 avaliações, mas 3 pequenas, assim, coisas mais simples de fazer. Vamos discutir daqui umas 2 semanas numa videoconferência para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer e tal. Mas a partir de agora a gente começa então a discutir os conteúdos que tratam de energia. Então, primeiro conteúdo, o nome do conteúdo agora ironicamente é trabalho. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação para que a gente possa conversar em cima dessa apresentação. Então, a gente vai ver o nome do conteúdo, como eu falei, é trabalho, e a gente vai ver também potência. Potência pode considerar daí potência de carro, potência de máquina, potência de televisão. E a gente é importante que vocês já tenham esse tipo de, especialmente potência, é uma coisa que vocês têm bastante contato, porque eu imagino que todo mundo já deve ter trocado uma lâmpada na vida, e a gente compra as lâmpadas pela potência da lâmpada, ou a gente compra ar-condicionado pela potência do ar-condicionado. Então a gente vai falar um pouco do que seria potência, e a gente está tratando aqui, no primeiro ano, a gente não está falando de potência elétrica, tá? Não é elétrica, é potência mecânica. O que quer dizer potência mecânica? Potência de gerar movimento, potência de imaginar as coisas se mexendo, quanta força tu precisa fazer para quanta força aquele negócio tem para movimentar alguma coisa. Esse seria o conceito de potência que a gente vai conversar de início. Então, primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre trabalho. O que é trabalho? Trabalho, na verdade, é a quantidade de energia que tu gasta para que uma força seja feita. Quanto de energia tu vai gastar para fazer uma coisa se mexer? E para que exista trabalho, para que exista o conceito de trabalho, é importante a gente relacionar algumas coisas. A gente precisa, na verdade, pensar no sentido de mexer alguma coisa. Quanta força tu precisa para fazer alguma coisa se movimentar. Então, o trabalho ele relaciona essas duas coisas, ó. Força, o F aqui representa a força. Então, o W pode ser trabalho, que work em inglês representa trabalho, e o work se escreve com W. E essa outra letra é uma letra grega chamada tau, que é tipo um T em grego. Daí, essas são as duas letras que comumente a gente vai encontrar como trabalho, tá? No livro de vocês eu já passo quais são as páginas, porque eu não lembro de cor, mas na descrição ali do Moodle vocês vão ver quais são as páginas. Trabalho, então, ele vai ser constituído, vai ser a conta, né, que a gente faz de trabalho, ela depende, então, da força que tu faz, da força que alguma coisa faz, para alguma coisa se mexer. Então, força vezes o quanto o objeto se desloca. Vocês devem saber disso, que a força que a gente faz depende com o ângulo que a gente faz essa força. Se a gente faz essa força em linha reta, se a gente faz ela inclinada. Então, ele leva em conta aqui cosseno do ângulo que está sendo feita essa força. Então, acabou. Trabalho isso aqui, ó. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A gente tem, então, para termos trabalho, é obrigatório que a gente tenha deslocamento do corpo. É obrigatório que a gente tenha que o corpo se mexa. Então, tem algumas ocasiões que é muito esquisito, né? Tipo, a gente não tem, quando a gente está carregando uma caixa, a gente não realiza trabalho na horizontal, porque a força que está sendo feita sobre a caixa é na vertical. Tu está andando para frente, na horizontal, mas para erguer a caixa, tu ergueu ela na vertical. Quando tu está erguendo a caixa, tu realiza trabalho. Mas quando tu está caminhando para frente, na horizontal não tem força. O que é irônico, né? Porque tu está fazendo força para segurar a caixa. Mas como depende do ângulo aqui, se tu considerar na horizontal, tu não vai ter, mas na vertical tu realiza trabalho. Então a gente sempre vai separar
as coisas na vertical e na horizontal, no eixo X e no eixo Y. Pode fazer quanta força tu quiser, tá? Se não mexer o objeto, se não tiver deslocamento, não vai estar realizando trabalho. O que é irônico também, porque muitas vezes a gente empurra um negócio, gasta um monte de energia, mas não desloca o objeto. Ele está diretamente ligado a um tipo de força que a gente viu, que é a força de atrito. Então, a gente tem aqui 4 casos de cálculo de trabalho, né? Então, trabalho, como eu falei antes, leva em conta a força que tu faz, deslocamento do objeto e o cosseno do ângulo. Nesse caso aqui, ó, a força representada pela seta verde, o objeto, em todos os casos, ele se mexe da posição A para a posição B, e o deslocamento é dado pela letra D aqui, o quanto ele se mexeu. Então, o trabalho e força no mesmo sentido, com um ângulo de 60 graus. Então, a gente tem um trabalho, o valor do cosseno de 60 graus é 0,5, então o trabalho aqui vai ser 50% desse caso B aqui, que os dois estão no mesmo sentido, quer dizer que aqui tu gastou, no final das contas, a energia gasta para mexer foi menor, foi de 50% dessa aqui, por causa do ângulo de aplicação dessa força. Ó. Mudou o ângulo de aplicação da força, mudou daí o ângulo, o valor do ângulo, muda o trabalho, que trabalho, de novo, depende da força, do deslocamento e do cosseno do ângulo. Então, a gente tem daí o terceiro caso, que é quando tu está puxando o objeto para um lado e ele se mexe para o outro. Então, nesse caso, tu vai ter trabalho negativo. Por quê? Por causa do ângulo de 180 graus. Então, 60 graus, trabalho positivo, 0 graus, trabalho positivo, 180 graus, trabalho negativo. O objeto está indo para um lado, tu está fazendo a força para o outro. Então, trabalho negativo. E para finalizar, o caso que eu comentei antes, né, a gente tem a força aqui na vertical, mas o deslocamento na horizontal. Não tem trabalho. Por que não vai ter trabalho? Porque o cosseno do ângulo é de 90 graus. Então, a gente não tem trabalho quando o cosseno entre o deslocamento e a força que tu está fazendo é de 90 graus. Onde é que a gente enxerga esse 90 graus? É aqui esse quadradinho aqui, ó. Ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto por causa disso. Ele é representado por esse quadradinho e tu tem uma reta aqui, junção reta. Aqui tu tem uma junção oblíqua, aqui eles são paralelos um em cima do outro, né? E aqui também eles são uma coisa que a gente chama de antiparalelos, cada um vai para um lado. Mas aqui a força está perpendicular, 90 graus, com o deslocamento. A força está sendo feita para cima, o cara está puxando a caixa para cima, mas a caixa está andando para a direita. Então, essa força aqui especificamente não realiza trabalho. Ela não vai. O deslocamento e a força não estão no mesmo sentido, então elas não realizam trabalho. Aí a gente tem um dos casos que é mais interessante, não realiza trabalho. Qual dessas forças aqui não realiza trabalho? Força de resistência do ar, a força-peso de um corpo em queda livre, força-peso é a força da gravidade, a força centrípeta, num movimento uniforme, a força de atrito durante a frenagem de um veículo e a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento. Vou mostrar num desenho aqui esses 5 casos, daí a gente vai conseguir perceber qual é a que não realiza trabalho. Então, a gente tem, a primeira delas é a força de atrito. Vamos desenhar o nosso super carrinho aqui, bloquinho, enfim, que representa daí o objeto que está sofrendo atrito. Então, a gente tem aqui uma plataforminha onde tu tem uma caixa aqui, tá? Vamos dizer que a caixa esteja andando para a direita, então o deslocamento é para a direita. Força de atrito, como é a contrária, que vamos desenhar em vermelho, para a esquerda, força de atrito. Ela entra naquele caso onde elas são antiparalelas, ó, que é 180 graus, o ângulo entre a força, 180 graus, e o deslocamento. Tu vai ter aqui um trabalho negativo, mas ele vai existir. Negativo. O segundo caso é um objeto, letra A. Letra B. Um objeto em queda livre, que é uma bolinha caindo. Ele está caindo aqui por causa da força da gravidade e ele está se deslocando para baixo. Nesse caso, a gente vai ter trabalho também, vai existir porque eles estão o cosseno aqui, o ângulo entre eles é de 0 graus, porque eles estão paralelos. Nesse de cima, o ângulo entre eles é 180 graus.
Então, tu vai ter trabalho negativo. Aqui ele vai ser negativo porque a força é negativa, né? A força é negativa porque ela está indo para baixo. Mas o deslocamento também é negativo. Então, no final das contas, negativo vezes negativo, o trabalho vai ser negativo vezes negativo, o trabalho vai ser positivo. Lembrando que para cima é positivo, para baixo é negativo, para simplificar. Então, no final das contas, trabalho. Vamos fazer um W diferente para não ficar igual à velocidade angular. Fazer ele mais retinho. Então, aqui o trabalho vai ser positivo. Letra C, ele fala da força centrípeta. O que a gente tem na força centrípeta? A gente tem o objeto andando em círculo. Então, a gente tem aqui um círculo. E a força centrípeta está apontando para o centro. Aqui ele está para o centro, a força centrípeta. E o deslocamento do objeto é nesse sentido. Aí vocês conseguem ver aqui, ó, 90 graus. Então, aqui o trabalho da força centrípeta, como se escreve assim, o trabalho da força centrípeta é igual a zero. Por quê? Porque o ângulo é de 90 graus. E o cosseno de 90 graus, que é o que entra na conta do trabalho, é igual a zero. Por quê? Trabalho, a gente, só para lembrar de novo, trabalho a gente vai calcular como? Força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E como o cosseno do ângulo de 90 graus é zero, aqui o cosseno de 180 é menos 1 e o cosseno de 0 graus, é 1. Vamos só lembrar daí, analisar os últimos dois casos. O quarto caso, já não me lembro qual é. O quarto caso aqui é força de atrito durante a frenagem. A força de resistência do ar é a mesma, ela vai ser a mesma que a força de atrito. Ela é contrária ao movimento, né? Ela aponta para cima enquanto o objeto está indo para baixo. E a tensão no cabo, dependendo do movimento, o trabalho vai ser positivo ou negativo. Porque se a tensão for para cima e o elevador estiver descendo, aí vai ser negativo. Se a tensão for para cima e o elevador estiver subindo, a gente vai ter os dois para cima, os dois positivos, então o trabalho vai ser positivo. Consequentemente, nossa resposta correta é que qual das forças não realiza trabalho? Força centrípeta, certo? Próxima questão, considere o corpo sendo arrastado com velocidade constante. Se ele tem velocidade constante, pessoal, lembrem que a aceleração é igual a zero. Sobre uma superfície horizontal, onde o atrito não é desprezível, quer dizer que tem atrito, ele não é desprezível. Considere as três afirmações, 1, 2 e 3, a respeito da situação escrita. O trabalho da força de atrito é nulo. Não, não é. Porque o objeto está sendo arrastado, ele está andando e tem deslocamento. Ele só é negativo, mas ele não é nulo. O trabalho da força-peso é nulo? Sim, porque a força gravitacional, chamada de força-peso, ela aponta para baixo, enquanto o objeto está se arrastando na horizontal, como está dizendo aqui, ó, superfície horizontal. A força que arrasta o corpo é nula? Não, né? Ela não é nula. É a força resultante que é nula. A força resultante é a soma dessa força que arrasta o corpo menos a de atrito, as duas somadas vão ser igual a zero. Mas a força que arrasta e a força que... E a força de atrito, as duas são... elas duas realizam trabalho. Então, as duas incorretas é a 1 e a 3, porque a 2 está certa. Ela está dizendo que o trabalho da força gravitacional, da força-peso, é